Cara, eu preciso falar uma parada sobre One Piece. As lutas no começo da série era absurdamente criativa. O Luffy tinha que pensar, usar estratégia e inventar um jeito de vencer. Hoje é tudo porrada, clash de haki, socos gigantes e acabou. E sabe quem matou a criatividade das lutas em One Piece? O próprio haki. Eu vou te mostrar exatamente como isso aconteceu, desde as lutas mais estratégicas do passado até o momento onde tudo virou quem tem o haki mais forte vence. No começo de One Piece, as lutas tinham um charme especial. Não existia o conceito de haki ainda, mas existia a ideia, tipo Shanks espantando o Rei do Mar, que depois a gente descobriu ser o haki do rei, mas as lutas eram baseadas em espadas, socos e principalmente Akuma no Mi. As Akuma no Mi são divididas em 3 tipos. Primeira, que é a Paramécia, que é a mais comum e com poderes variados. As Zoans, que são transformações em animais com 3 subclasses. Primeira, Zoan comum, que são animais tipo lobo, girafa, leopardo. Zoan ancestrais, animais extintos. E Zoan místicas, as mais raras, criaturas mitológicas com poderes extras. Exemplos da Fênix do Marco e o modelo Nika do Luffy. E também tem a Logia, que são transformações elementais. Os usuários eram criativos demais com essas frutas, principalmente o Luffy. Mesmo tendo a fruta de um deus, Nika, a fruta era horrível para quem não soubesse usar com a criatividade. As lutas contra a Logia eram bem mais interessantes, porque o Luffy tinha que inventar um jeito de machucar esses caras. A primeira luta foi contra o Smoker, a fruta da fumaça. O Luffy ia se lascar ali, mas ele foi salvo pelo Dragon, que eu acho que ele tem a fruta do vento. A segunda luta é contra o Crocodile, da fruta da areia. Essa luta foi pura estratégia. O Luffy descobriu que a água neutralizava a areia, então ele usou o sangue, o suor, tudo que tinha para molhar o Crocodile e conseguir acertar ele. Não foi força bruta, foi pura inteligência. E a terceira luta foi contra o Enel, fruta do raio. Aqui foi pura sorte do Luffy em ser de borracha, senão ele ia se lascar. Mas percebe um padrão, cada luta tinha uma sacada diferente, uma solução criativa. Mas aí vem o problema, os poderes de Logia são bem complicados demais para lidar. Como o Luffy ia lutar contra o Kizaru, usando um espelho para refletir a luz, não dá. Era inviável usar estratégias em frutas tão roubadas, então Oda criou o Haki. O Haki é outro sistema de poder que permite tocar e machucar usuários de Akuma no Mi. E existem 3 tipos. Primeiro, o Haki do armamento, capaz de ferir usuários de fruta, aumentando seu poder destrutivo. Segundo, o Haki de observação, capaz de desviar de ataques, e a versão mais roubada que permite prever alguns segundos no futuro. E terceiro, o Haki do rei. Quem tem a vontade maior consegue imobilizar inimigos, neutralizar poderes de Akuma no Mi e empunhar em espadas e socos para ficar mais poderoso. No começo, o Haki foi bem usado. A luta do Luffy contra o Kizaru é uma das melhores do anime. O Oda brilhou em usar Akuma no Mi e Haki juntos. Era o equilíbrio perfeito. Mas nem todas as lutas foram assim. Simplesmente tudo se baseou em Haki. Os poderes de Akuma no Mi ficaram para trás. Frutas simples, que antes eram usadas com criatividade, perderam a graça, porque qualquer um com Haki poderia ir contra essas frutas. E aí começou um vício de querer ver frutas cada vez mais roubadas e Hakis cada vez mais poderosos. Hoje, o personagem não tem Haki, ele é irrelevante no novo mundo. Não importa o quão criativa seja Akuma no Mi dele, isso mata um personagem secundário interessante. O próprio Kaido, que deveria ser um dos maiores vilões que o Luffy já enfrentou, foi prejudicado com isso. Colocaram nele um Haki absurdo, uma fruta absurda, uma máquina de poder. Mas as lutas deles não foram tão bem elaboradas. Ou ele usava um ataque com a Kanabo cheia de Haki e deitava geral, ou usava uma explosão de fogo gigante. Era, meu Deus, que ataque foda. Mas as lutas eram bem repetitivas. E aquela frase icônica do Kaido: o Haki transcende tudo. Essa frase é a prova máxima do problema. O próprio autor usou o vilão mais forte para dizer que as frutas, o sistema mais criativo, são secundárias ao Haki. Um dos personagens que mais ficou prejudicado foi o Law, um poder extremamente roubado e criativo. Agora não consegue fazer mais nada contra figurões poderosos. As técnicas deles acabaram se limitando. Por quê? O Haki do inimigo é mais forte. O Oda começou a fazer lutas onde cenas mais fodas são clash de Haki, socos de Haki, Haki do rei espalhando pra todo lado. E veja bem, eu não digo que isso é ruim, é legalzinho, mas as lutas poderiam ser bem melhores. Agora real, o Oda não é bom em fazer lutas. One Piece não é sobre luta. Ele é um mangá mais de história do que um shonen. O que realmente importa em One Piece é
o governo mundial, o século perdido, os poneglyphs, todo o enredo do Rei dos Piratas e do Tesouro One Piece, as ligações de família, o bando dos piratas, isso tudo é One Piece, não apenas lutas. As lutas acabaram ficando de lado para focar na história. E tá tudo bem, porque a história de One Piece é absurdamente boa, mas não dá para negar que as lutas perderam aquele charme criativo que tinham no começo. Mas aí chegou o Gear 5. E cara, o Gear 5 veio para diferenciar as lutas. Isso é um acerto. O Gear 5 trouxe o lado cartunesco de volta, a liberdade, a criatividade. O Luffy transforma o chão em borracha, pega raio, joga de volta, faz o que quiser. É uma quebra de seriedade chata do Haki. Apesar de eu ter minhas críticas sobre o Gear 5, ainda assim é diferenciado e deixa essa luta bem mais interessantes. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando minha opinião completa sobre o Gear 5. Então é isso, essa é a minha opinião sobre como o Haki deixou as lutas bem simples em One Piece. O Haki começou com uma solução e virou um problema, mas o Gear 5 mostrou que ainda tem esperança, que ainda dá pra ter aquela criatividade de volta. Concorda que o Haki estragou as lutas ou acha que do jeito que tá bom? Comenta aí que eu quero saber. E se você curtiu o vídeo, se inscreve que eu vou falar mais de One Piece nas próximas semanas. Muito obrigado por assistir e tamo junto.